chegou a hora da gente tomar nosso café desta manhã. Hoje eu faço isso conversando com o Fernando Oda, que é especialista em direito previdenciário. Ele está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Icaro. Bom dia. Muito bom falar com você, ainda mais sobre um assunto tão importante que é aposentadoria e os outros benefícios do INSS também. No início do programa, pedi para você aí de casa mandar suas dúvidas pelas redes sociais. E eu já quero começar com uma pergunta de telespectador. A Lúcia Maria está perguntando o seguinte. Ela falou assim, ó, sou professora há 33 anos, como eu sei se já tenho direito à aposentadoria? Muita gente fica nessa dúvida, né? Certo. Nesse caso, Icaro, o melhor procedimento seria o quê? Ela entrar no aplicativo, baixar o aplicativo chamado Meu INSS, você entendeu? E lá poder fazer a simulação. Em regra, o professor consegue aposentar com 25 anos de contribuição. Aí tem que ver o extrato, né, do CNIS dela, para ver se realmente ela já se enquadra com as condições. E se eu trabalhei, acho que está na hora de me aposentar e aí na hora de fazer a consulta eu percebo que o meu empregador não fez os depósitos ali como eles deveriam ter sido feitos. A quem eu devo recorrer? Às vezes aquela empresa não existe mais, algo nesse sentido. A pessoa é amparada de alguma forma? Sim, nesse caso ela vai ser amparada no âmbito judicial. Por quê? Tem na lei a presunção que se o trabalhador ele consegue comprovar indícios que realmente ele realizou aquela prestação de serviço, ele não vai ser prejudicado, porém no âmbito judicial. Tá certo. E tem mais pergunta aqui de telespectador. A dona Maria Cândida, ela disse assim, ó, dona de casa pode se aposentar? Essa é a dúvida dela. Sim, desde que ela verte contribuições, certo? Se porventura ela não contribuir, aí caberia outro tipo de benefício. E ela faz essa contribuição por conta própria? Por conta própria. Qualquer pessoa pode ir lá e emitir um boleto? Como que funciona? Exatamente. Ela vai entrar ou vai ligar na Central 135 e vai fazer o requerimento na qualificação de doméstica. Tá certo. Se a pessoa está descontando ali, sou descontado diretamente em folha para a Previdência, isso é obrigatório? Todo mundo que trabalha de carteira assinada é obrigatório a contribuir, Sim. né? É descontado em folha. Exatamente. São os empregados, do modo geral, seletista, né? Que tem a carteira assinada e todo mês vem a retenção. Não só a retenção das contribuições previdenciárias, mas também, inclusive, o destaque do FGTS, por exemplo, que são obrigatórios. Tem outra pergunta que chegou aqui pra gente. Estão perguntando assim, ó, é possível fugir do fator previdenciário? Queria que você explicasse primeiro o que é esse fator previdenciário e depois respondesse essa pergunta. Então, é possível desde que se aposente ou requer seu benefício no momento adequado. Quando as pessoas, por algum motivo, requerem antecipadamente sua aposentadoria, esse fator acaba prejudicando. Por quê? Ele leva em consideração a idade da pessoa, certo? E o tempo que ela teria, né, para poder exercer suas atividades remuneradas. Então, o primeiro passo é fazer um planejamento previdenciário se ela tem interesse de aposentar antecipadamente, porque senão realmente esse fator previdenciário vai ser incidido. Certo? Seu Aloísio agora perguntou o seguinte, posso continuar trabalhando após me aposentar? E aí eu complemento, depois que a pessoa está aposentada, se ela escolhe continuar trabalhando, essa pessoa continua contribuindo? Exatamente. O que ele não pode, por exemplo, se ele aposentar por invalidez. Se aposentar por invalidez, ele não pode exercer outra atividade remunerada. Agora, a aposentadoria em si, ele pode e vai sim cair as retenções normalmente. Tá certo. E eu posso acumular benefícios? Acumular benefícios no sentido de qual benefício, por exemplo? Talvez aposentadoria e pensão por morte, Sim, tranquilo quanto a isso. Mas duas aposentadorias não? Pode também, com certeza. No âmbito, por exemplo, a pessoa trabalhou no âmbito privado e no âmbito público, ele pode acumular. Ou, às vezes, ele teve 2 trabalhos simultâneos. Ele pode somar para aumentar em si a aposentadoria dele. Entendeu? Tá explicado. E no caso dos trabalhadores rurais, pessoal que passa a vida ali trabalhando na roça, a gente sabe que é uma rotina bastante intensa. Esse pessoal tem alguma diferença na hora de se aposentar? Tem sim. No caso das mulheres, manteve após a alteração de 2019, né, que foi a reforma da Previdência, manteve os requisitos. Idade mulher, 55, homem, 60 anos. Lembrando que nesses casos, o segurado especial, né, ele não precisa verter contribuições, desde que ele comprove que realmente exerceu de fato o trabalho rural. Tá.
Mesmo ele não tendo registro em carteira, ele consegue fazer isso? Consegue. Essa comprovação acontece que jeito? São indícios, por exemplo, cartão de vacina de gado, notas fiscais de produtos agrícolas, certidão de casamento, são indícios de provas testemunhais, corroborando com prova testemunhal, entendeu? Entendi. Então tem que ter tem que juntar alguns documentos, entre aspas, assim, para conseguir garantir esse direito. Correto. Agora, nunca recolhi o INSS, posso me aposentar? Se a pessoa nunca recolheu, o termo correto não é falar em aposentar, e sim conseguir se enquadrar, né, no, por exemplo, o LOAS idoso, que seria um benefício para a pessoa que tenha 65 anos de idade, independente se é homem ou mulher. Nesse caso, se ela for baixa renda e enquadrar no quesito idade, ela consegue sim um benefício assistencial, não aposentadoria, que seria um benefício previdenciário. Trabalho como MEI, posso me aposentar? Muita gente perguntando isso, né? Hoje em dia essa modalidade ficou muito comum, mas nem todo mundo ainda tem as informações a respeito de como fazer para uma possível aposentadoria. Como que funciona nesse caso? Certo. No caso do MEI, a gente tem duas possibilidades. A aposentadoria por tempo e a aposentadoria quando chega à idade. Nesse caso, vai incidir dois tipos diferentes de alíquota, a de 11% e a de 20% em cima do salário mínimo. Uma das diferenças do MEI, que as pessoas estão procurando, inclusive no escritório, que se confundem, é, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de qualquer natureza, fica uma sequela permanente, certo? Nesse caso, ele não vai ter direito a um auxílio chamado auxílio acidente, que é para tentar atenuar as perdas da capacidade de trabalho. Mas a aposentadoria, as regras em si, aplicam-se normalmente. Tá certo. Como calcular o tempo restante para se aposentar depois da mudança da Previdência, principalmente, né, aquelas alterações ali, a reforma? O pessoal ainda faz confusão, né? A gente já tem alguns anos já que as novas regras estão valendo. Como que funciona esse cálculo aí? O pessoal consegue fazer esse cálculo de forma simples ou é melhor buscar ali ajuda? Hoje, tudo está girando em torno do aplicativo chamado Meu INSS. Lá é a melhor ferramenta para você fazer sem o auxílio de um profissional. Mas, claro, recomendo-se você procurar um advogado de confiança e fazer a simulação. Mas se você baixando o aplicativo, né, do Meu INSS, através da plataforma Gov, você consegue fazer a simulação, verificar o que você tem realmente de contribuições lançadas lá. Se porventura tiver alguma divergência em relação às contribuições vertidas, você tem que entrar no âmbito judicial para poder inserir essas contribuições junto ao INSS. Administrativamente, para fazer essa inserção de contribuições junto ao INSS é mais difícil, porque o INSS em si parece que ele vai até contra o próprio segurado, né? Mas tem sim, no aplicativo Meu INSS, a possibilidade de você fazer essa verificação. Tá, voltando àquela questão que a gente mencionou agora há pouco sobre acúmulo de benefícios, a Keila Santana perguntou se ela pode acumular, ou seja, a situação é a seguinte, ela recebe pensão por morte, ela pode se casar novamente? Sim, claro, sem problema. Então, uma coisa não interfere na outra. Inclusive, por exemplo, ela tinha uma família, vamos entender esse raciocínio, né? Ela tinha uma família, teve filhos, concorda que essa pensão é para suprir aquela força do ex-companheiro que faleceu? Então ela não vai perder, não. Não perde, tá Não. certo então. Explica pra gente melhor, a gente já falou sobre esse assunto aqui, mas a gente ainda tá na fase de transição, né? Como que funciona essa transição? Você fala em relação à reforma. Depende, assim, ficou bem genérico, eu confesso para você. Porque, por exemplo, se a gente for falar de aposentadoria em si, aí a mulher, ela sofreu uma alteração. Antigamente, com 60 anos de idade, ela conseguiria aposentar, falando do trabalhador urbano. Em 2020 foi aumentando 6 meses, depois 6 meses. Hoje, para a mulher aposentar, são 62 anos e 30 anos de contribuição, certo? O homem manteve 65 anos. Agora, em relação a pedágio, né, que é uma nova modalidade, a questão das contribuições em si, aí ela tem que verificar no aplicativo, entendeu? Para poder fazer essa verificação. Tá certo. Sistema de pontos. Como funciona esse sistema de pontos? É uma soma ali do tempo de contribuição com a idade? Como que a gente faz esse cálculo? Exatamente. Vai somar o tempo que a pessoa teve de contribuição de fato, mais a idade. E nessa pontuação, dependendo do valor que chega, ela consegue sim requerer sua aposentadoria. É uma das possibilidades da aposentadoria, mais uma modalidade que surgiu após 2019. E quem escolhe a modalidade ali é o beneficiário?
O beneficiário ele pode fazer a escolha, sim. E por isso que é necessário, né, ele fazer a simulação antes de requerer o benefício. Porque às vezes ele escolhe, por exemplo, um pedágio e em relação ao sistema de pontos não é tão benéfico. Então ele tem essa possibilidade de escolher. Tem que fazer cálculos ali, né? Buscar informação também para saber qual é a alternativa. Se a pessoa tomar uma decisão, escolher uma modalidade, depois se arrepender de alguma forma, ela pode rever isso ou não? Tem que ficar? Nesse caso, ela vai acabar sendo penalizada, você entendeu? Porque a questão ela teria que fazer uma desaposentação e isso, inclusive, está sendo até julgado pelo STF. Então, ainda a gente não tem, assim, um entendimento pacífico. Então, não é seguro, né? Não, melhor tomar, é melhor se escolher precaver. um profissional. Exatamente. Então, tá certo, doutor Fernando. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Conseguimos tirar a dúvida da maioria das pessoas que participaram. Até uma próxima oportunidade. Até mais, Igor. Agradeço.